Olá, seja muito bem-vindo ao PMC Visões. Hoje vamos discutir os impactos nacionais e internacionais da aplicação da Lei Magnitsky com o meu convidado, André Marsiglia, que é advogado constitucionalista. Muito obrigada pela presença, André. Prazer é todo meu, Isabela. André, queria começar perguntando e entendendo o que é a Lei Magnitsky e por que ela foi criada. Olha, ela foi criada justamente quando houve uma violação, né, justamente com o Magnitsky, que é o Sergei Magnitsky, e ele sofreu torturas e etc. E a partir daí, os Estados Unidos começaram a raciocinar que seria um absurdo, né, e de fato, né, que cidadãos relacionados aos Estados Unidos, os cidadãos norte-americanos, passassem por isso fora do seu país, né? Não tivessem a mesma liberdade que possuem no seu território. E essa é uma lei interessante, porque só os Estados Unidos talvez pudessem fazê-la. A partir do momento que eles entendem que eles possuem relações internacionais e comerciais com o mundo todo de forma protagonista, eles fecham, é como se eles fechassem a torneira de todas essas relações para empresas do mundo inteiro, onde esses sancionados estão. Então, qual é o efeito da lei? Ela é aplicada nos Estados Unidos, por isso que não tem a ver com soberania, essa discussão sobre atinge ou não a soberania do Brasil quando o Moraes é sancionado, essa é uma discussão que não existe, porque ela é aplicada nos Estados Unidos a empresas norte-americanas. Só que os seus efeitos são extraterritoriais. Então, quando eles aplicam a empresas americanas, tem empresas americanas que estão fora do território. Então, aí o efeito é nessas empresas. E tem empresas brasileiras que se relacionam com os Estados Unidos ou com empresas norte-americanas ou com a estrutura, por exemplo, do sistema financeiro norte-americano. E é aí que é afetado. Então, por exemplo, um sancionado, ele não pode ter conta dos Estados Unidos, não pode ter conta com empresas norte-americanas, mas também não pode ter conta em bancos brasileiros que usufruem do sistema financeiro norte-americano. Então, eles não estão, vamos dizer assim, sancionando ou punindo ou invadindo o território brasileiro para sancionar. Eles só estão dizendo que eles vão fechar a torneira do sistema deles para as empresas que se relacionam com eles, se essas empresas atenderem aos sancionados. Então é disso que se trata, não tem uma questão, portanto, relacionada à soberania, mas afeta o mundo inteiro. Essa é a verdade. Porque hoje, por exemplo, dentro do Brasil, todos os bancos praticamente estão relacionados com o sistema financeiro dos Estados Unidos. Acho que até o Banco do Brasil está, e o Banco do Brasil é onde os ministros recebem salário. Então, o efeito é devastador, do ponto de vista não apenas financeiro, chama-se uma morte financeira, uma espécie de morte financeira, mas é um efeito de metástase mesmo, dentro de todas as operações no mundo. Isso pode chegar, por exemplo, ao sancionado não poder ter conta no Gmail, não poder ter um serviço de streaming, pedir um aplicativo de transporte, de comida, etc., até mesmo passagens aéreas, porque todas essas empresas, embora no Brasil, se relacionam com a estrutura dos Estados Unidos. E a lei começa a valer a partir do momento que ela foi comunicada ali? A partir do momento que ela foi comunicada. É claro que isso, enfim, tem um tempo para os próprios... é bem complexa a adaptação a isso, mas a gente ainda não sabe como isso vai ser feito aqui no Brasil, mas de qualquer maneira, a partir do momento que os bancos ou empresas são comunicados, eles devem passar a comunicar aos sancionados que, ó, retire daqui o seu dinheiro, porque nós não podemos mais fazer operações. Porque se as operações forem feitas, elas vão ser rastreadas lá fora e os bancos podem ser sancionados, que é o que a gente chama de sanções secundárias, inclusive com a desconexão do sistema financeiro. Veja, hoje um banco, se ele não se conecta com o sistema financeiro norte-americano, ele praticamente não consegue existir. A gente tem visto, Isabela, algumas pessoas dizendo assim, não, mas o STF vai dar uma ordem para que as empresas brasileiras descumpram a Magnitsky. Veja, se elas fizerem isso,
elas vão ser desconectadas, como eu falei, dessa estrutura norte-americana. Então aí elas vão ter o ministro Moraes como cliente, mas não vão ter mais nenhum cliente, inclusive não vão ter nem o ministro Moraes, porque elas vão ter que fechar, não vão ter condições, com o tempo, né, de prestar nenhum serviço, porque essas operações todas estão interligadas ao sistema norte-americano. Se fala, inclusive, pelo STF ali, em aplicação de multas a essas instituições. Daria para ser aplicada multas ou seria pior nesse caso? É possível que haja multas, as multas são pesadíssimas, já foram aplicadas em outros casos, mas acho que o grande drama é justamente esse rompimento, né? Se houver um rompimento com a estrutura norte-americana, bom, a gente caminha inclusive para um fechamento aqui no Brasil. Esse é o grande perigo. Então, veja só, se nós não pudermos mais, as nossas empresas não puderem em algum momento usufruir da conexão da estrutura financeira ou de qualquer tipo com os Estados Unidos, bom, a gente vai ter que começar aqui em Cuba, Venezuela, que você tem um sistema precário, arcaico e fechado. Eles são autossuficientes no pior, né? Eles são autossuficientes na precariedade, não dependem de ninguém, mas não são suficientes para aquilo que fornecem. Então, isso é o grande perigo. Eu vejo, Isabela, que o grande ponto aqui é o caminho que nós estamos dispostos a seguir ou a trilhar a partir disso. Porque fica claro que se nós não reagirmos de alguma maneira, no sentido de entendermos o tamanho desse problema e negociarmos, passarmos a fazer uma negociação séria, e aí eu digo, nós envolve não só o executivo, mas também o Congresso e, sobretudo, o STF, que é quem está é a bola da vez, vamos dizer assim. Se isso não for negociado, bom, é perigoso mesmo que a gente caminhe para um estreitamento a ponto de nos fecharmos. E esse é o perigo maior para todos nós, porque nós acabaremos sendo sancionados indiretamente por isso. A lei foi aplicada essa semana ao ministro Alexandre de Moraes. Ela atinge somente ele, indivíduo, ou atinge algum familiar também? Não, atinge o indivíduo inicialmente, né, mas é sempre aplicada na pessoa física, então atinge o indivíduo, mas ela é quase uma consequência natural que acabe atingindo os familiares. E por quê? Justamente para que não haja burla. Porque você vai lá e impede a pessoa, por exemplo, ter uma conta, bom, óbvio que a primeira coisa que você pensa é, bom, vou colocar na conta então da minha mulher o meu dinheiro e a minha mulher retira e me entrega. Então é muito natural que, para não haver essa burla, familiares, sócios, familiares e outras demais pessoas possam ser atingidos para que não haja o risco do sancionado burlar a lei a partir de holdings ou de, enfim, empresas correlatas e outros mais artifícios, vamos dizer assim, jurídicos até, ou societários, que são possíveis e conhecidos. Você comentou em relação aos bancos não cumprirem, né, em caso de multas e fecharia ali, ficaríamos isolados, mas caso o ministro Alexandre de Moraes tenha o apoio ali para realmente não cumprir, ele pode dar uma ordem de não cumprir a Magnitsky, a lei? Como seria isso? Bom, no Brasil hoje em dia tudo pode, né? É impressionante a gente tratar com naturalidade a possibilidade de que um ministro, sem que ninguém tenha feito nenhum pedido, dê de repente uma ordem que supostamente o favoreça, né? Então, como seria essa ordem? Eu fico pensando aqui, o Moraes daria uma ordem obrigando, intima os bancos a serem obrigados a me atender, né? A terem a mim como cliente. Isso seria bizarro, vamos dizer assim, por si só, e não apenas porque é impossível na prática isso ser cumprido, ainda que a ordem existisse, mas também porque nós temos dentro do Brasil liberdade econômica, nós temos dentro do Brasil livre iniciativa, que são também liberdades relevantes previstas na nossa Constituição e que fazem com que as pessoas possam prestar serviço para que elas quiserem. Não é? Aliás, é muito normal que os bancos recusem abrir contas para determinadas pessoas por N motivos. Não é? Agora, eles vão ser obrigados a aceitar o ministro como cliente. Então, se eles são obrigados por ordem judicial a aceitar os ministros como cliente, amanhã qualquer um
poderá ajuizar uma ordem, uma ação também pedindo, fulano me negou como cliente, então por que o ministro é obrigado, o banco é obrigado a prestar e eu não? O ministro é melhor que eu, o ministro tem mais o que do que eu, ele não é um cidadão igual a mim, então seria muito esquisito, esquisita essa ordem, e eu fico até curioso de pensar qual seria a fundamentação e de onde isso partiria. Porque, em tese, se um pedido desse deveria ser feito na primeira instância. Então, o ministro Moraes vai ajuizar uma ação na primeira instância, dizendo que ele ou vai numa delegacia de polícia reclamar que ele não está sendo atendido pelo banco, vai chamar o Celso Russomano para falar, para reclamar de um direito do consumidor. Quer dizer, não faz nenhum sentido que isso seja feito assim. Claro, isso teria de partir, portanto, da última instância, provavelmente de dentro de algum das dezenas de inquéritos que hoje nós temos e servem para tudo, né? Basta a gente fazer um parênteses, que há alguns dias nós tivemos a Praça dos Três Poderes fechada. Quer dizer, o direito de reunião foi proibido dentro do Brasil e, curiosamente, Isabela, dentro do inquérito 4781, que é o inquérito das fake news. O que as pessoas acamparem ou se reunirem dentro de uma praça pública pacificamente, né? Aí você fala, não, mas eles estavam lá dezenas de dias. Não, estava um dia. E não, eles estavam lá nada, não estavam fazendo nada. Então, para não haver a possibilidade de um dia 8, segundo o ministro, eles extirparam o direito de reunião. Bom, se é assim, então amanhã, para não haver um dia 8, eles podem proibir um programa de TV, eles podem proibir as redes sociais, eles podem proibir que eu advogue, eles podem dizer, tudo pode, em nome de um risco. Quem vai dizer que não é justo ou que não é possível de se dizer, não, ele está antecipando. Bom, como é que você entra na cabeça da pessoa para entender o raciocínio dela de que aquilo é justificável? Então, a gente precisa entender que o direito, ele age sobre questões concretas. Você tem um indício concreto? Tenho. O direito pode agir. Você tem uma ação concreta? Tenho. Aí o direito pode agir. Se você não tem uma ação concreta, o direito não pode agir. O direito precisa esperar. Mas ali não. Para que não haja, talvez, quem sabe, um dia, proibiram o direito mais sagrado da Constituição, que é o de reunião. Porque todos os demais direitos, todas as demais liberdades, elas partem do direito de reunião. Se você não pode se reunir, você não pode escrever, você não pode digitar, você não pode falar. Sem reunião não existe a possibilidade. Aliás, as redes sociais são, na sua premissa, antes de você se manifestar nas redes sociais, está embutido naquilo o direito de reunião. As redes se ligam, isso é o exercício da reunião. Então, isso do inquérito das fake news. Então, pode ser que amanhã, dentro de um desses inquéritos, quaisquer, venha uma ordem dessa. Mas ela é, a meu ver, do ponto de vista prático, inverossímil, inviável a sua aplicação, pelas razões que eu mencionei. Caso tivesse uma vontade, né, do STF, de Moraes, do Executivo brasileiro, de aceitar o cenário e recuar, por onde começaria esse recuo? Essa é a pergunta, acho que mais complexa de todas. E por quê? Porque nós estamos num momento do país que o retorno é muito difícil. Veja bem, eu chamo o momento que a gente se encontra de um momento de jurisprudência de exceção. Eu não vou chamar de estado de exceção, mas vou chamar de jurisprudência de exceção. Então, foi dada inicialmente em 2019, abriu-se o inquérito das fake news com o caso da capa da Cruzoé, o amigo do amigo de meu pai, que foi censurada pelo STF. Inclusive fui o advogado da revista, fui o primeiro advogado dos inquéritos das fake news, portanto, ao defender a revista quando fez essa capa, que se referia ao ministro Toffoli, que eles disseram que era uma fake news e depois comprovou-se que não era. E, portanto, Isabela, o inquérito das fake news começou com uma fake news que não era fake news. Você vê, já começa torto. E de lá para cá, né, como dizem, daqui para frente foi só para trás.
Então, é muito complexo a gente pegar um cenário de 6 anos e falar assim, como é que a gente recua? Né? Como é que a gente recua 6 anos? Como é que a gente recua para um poder judiciário que simplesmente tomou conta do país, da estrutura de governo, inclusive, do país? Hoje, o STF, ele praticamente abarca com os seus tentáculos o Executivo e o Congresso. E não sou nem eu que digo, o próprio presidente Lula, numa entrevista, admitiu que hoje o Executivo, quem confere governabilidade a ele é o STF. Disse que sem o STF ele não consegue governar. Foi essa a palavra, a expressão dele. Hoje o Congresso também, de alguma forma, é refém por conta do foro privilegiado. E a gente tem então esse STF que passou de todos os limites. Como é que recua-se ao um poder que tomou tanto poder dos demais poderes? Isso é bastante complexo. Eu outro dia estava numa conversa e alguém me disse assim, mas fazendo um comparativo com quando houve aqui a ditadura militar, eles falaram assim, mas naquela época os militares recuaram. Só que os militares eles estavam no lugar errado. Os militares eles estavam no executivo e o lugar deles é no quartel. Aqui a gente tem os ministros exorbitando dos seus poderes, mas no lugar certo, eles deviam mesmo estar lá, não tem como tirá-los e colocar em outro lugar. E essa é a complexidade. Então, eu creio que o ideal fosse que os ministros voltassem para dentro da Constituição, de onde eles nunca deveriam ter saído, e saíram para fazer política. Mas isso é muito difícil de acontecer. Acho sem um trauma. Porque, Isabela, veja, se você passa a ter muito poder, é muito difícil te convencerem a voltar para dentro. A história do gênio não volta para dentro da lâmpada. Muito difícil. A história mostra isso. Pensa que todas as pessoas que passaram por cima do poder que tinham e passaram a usufruir de poderes que não eram os deles, essas pessoas não voltaram atrás, mesmo percebendo que o cenário não lhes favorecia. Então eu creio que a gente vai ter de passar por algum trauma. E aí, o que é um trauma? É uma aprovação de uma anistia pelo Congresso, uma aprovação de algum impeachment de ministro pelo Congresso, ou de algum tipo de acordo de bastidores, ou dentro do STF, no sentido de não dá mais dessa forma, ou não dá mais para você. Por exemplo, o ministro Moraes está sancionado. Ministro, acho que já deu, né? Pegue o seu banquinho e saia de fininho, como diria o Raul Gil. Ou então algum tipo de acordo entre os poderes para que haja essa saída francesa, pelo menos do ministro Moraes, que hoje eu não consigo vê-lo como alguém que retorne para uma função passiva de julgar. Né? A gente tem visto isso nas reações sempre de dobrar a aposta, etc., sempre que acontece algum tipo de abordagem como essa. Então, ou há um acordo entre os poderes, no sentido de voltarem para dentro da Constituição, que eu acho difícil, ou um acordo no sentido de é, do ministro Moraes não seguir, ou algum impeachment ou uma anistia vai adiante. Se isso não acontecer, nenhuma dessas medidas ocorrer, acho muito difícil que a gente não tenha uma situação ainda piorada no Brasil. Eu vi que saiu até uma notícia de que havia um pleito ou havia um pedido para que o caso do processo do golpe voltasse para a primeira instância, e isso seria suficiente para convencer os Estados Unidos a recuarem ou algo do gênero. Eu não vejo que isso possa ser dessa forma. Se voltar o caso para a primeira instância do processo do golpe, nós seguiremos com todas as demais ilegalidades que têm ocorrido nesses 6 anos dentro do país, com esses inquéritos todos abertos, e daqui a pouco nós teremos outro processo do golpe. Nós teremos outro processo político dentro do Brasil. Eu falei, por exemplo, da revista Cruzoé, até hoje a revista está dentro dos inquéritos, não sei por quê. Até hoje o Mário Sabino, que é o seu publisher e que fez a revista, que nem mais está na revista, até hoje ele está dentro dos inquéritos. Por quê? Né? Então, tudo é muito político e não tem necessariamente a ver com o Bolsonaro.
ou com o bolsonarismo, a politização do direito pelo STF dentro do Brasil. Então, se eles resolvem a questão do processo do golpe, fica todo o resto ainda pendente. E esse todo o resto, vou usar de novo a metáfora da metástase, todo esse resto vai criar um novo problema daqui de 6 meses, vai criar novamente teremos talvez um outro processo contra 8 de janeiro, talvez teremos um outro processo do golpe, enfim, teremos mais um inquérito, teremos mais pessoas perseguidas de alguma forma politicamente, pelo que ficou sobrando se apenas tirarem da frente o processo do golpe. O que precisaria era isso, o STF voltar a fazer a função de julgar apenas a Constituição. Não mais que isso. Deixar de lado tudo o que não é a Constituição e as teses abstratas, que é isso que deve ser alvo de uma corte constitucional, é assim que é nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo civilizado. Mas esse voltar à Constituição, né, que seria um recuo, seria também eles se contradizerem de suas próprias decisões, né? Teriam que ter que assumir que eles, todos eles, né, quase praticamente todos sempre seguem o voto ali, na maioria, e seria dizer que eles cometeram até uma própria fake news, né? Sim. É uma situação complexa, né? Também. Muito complexa, exatamente. Recuo. Por isso que eu usei a analogia com o período da ditadura militar, porque ali eles podiam ir embora, né? Então houve uma anistia geral e restrita e e tá bom, vocês voltem para o quartel. Mas os ministros têm que voltar para o lugar que eles já estão, só que eles têm que entrar na Constituição novamente. E para isso ocorrer, como você bem disse, eles vão ter que assumir que houve um erro, que esses 6 anos foram um equívoco, que muita gente foi injustiçada. E essas mesmas pessoas vão ter que ficar lá julgando os demais e gerar uma credibilidade social no julgamento que farão daqui para frente. Como é que a gente faz uma anistia? Eu sempre digo, essa questão da anistia ou do impeachment, todo mundo fala, impeachment, anistia é necessária. Tá, mas e o dia seguinte? Como é que é o dia seguinte de um impeachment? Então, muito bem, fizeram impeachment contra o ministro Moraes, vamos supor. E o dia seguinte? Como é que os outros ministros, que também nesses 6 anos bateram palmas, ou pelo menos não se manifestaram na maior parte das vezes, permitiram que isso ocorresse, como é que esses ministros vão tocar a vida para frente? Como é que eles vão se comportar? É muito complicado. Ou uma anistia para todo mundo. Tá, e amanhã? Quem vai estar tranquilo nas mãos do ministro Moraes no dia seguinte de uma anistia? Você entende? Uhum. Esse é o grande ponto. O dia seguinte é que me apavora. Por isso que algum tipo de trauma, eu creio que seria o caminho, um caminho pelo menos mais transparente para isso. Trauma nesse sentido de anistia ou impeachment, mas seria muito complexo o tempo necessário até que a gente passasse novamente a confiar na Suprema Corte. Mas o Brasil não tem essa característica de criar traumas, mesmo na época da ditadura militar. Se você pegar, por exemplo, as ditaduras militares da América Latina, todas elas julgaram os seus algozes, indenizaram as pessoas, etc. Aqui no Brasil houve um acordão, uma espécie de acordão que foi a anistia geral e restrita para todo mundo. Essa é mais a nossa tendência. Não sei. É possível, ou acho até provável, que aqui a gente encontre uma saída negociada, e essa saída negociada a gente vai descobrir qual foi daqui 30 anos nos livros de história. Se não forem modificados. Se não forem modificados. Ou se houver livros, ou se houver história. Agora, só para encerrar, eu queria entender um pouco da sua opinião em relação à regulação, né, da informação, da mídia, né? Há uma necessidade realmente da regulação da informação, assim como tem trabalhado o STF? Não há. Não há, Isabela. E eu vou te dizer por quê. Muita gente fala, não, porque a regulação das redes é necessária, veja, lá fora foi feito. Primeiro que a regulação que foi feita na Europa, sobretudo, que é sempre um exemplo de todo mundo, porque os Estados Unidos, ninguém gosta de usar de exemplo, porque dizem que lá eles têm uma visão da liberdade que é diferente daqui. Tá, então vamos para a Europa. Na Europa, as redes não foram reguladas da forma que a gente quer regular aqui. O que foi feito lá foi uma regulação de transparência.
O alvo, Isabela, foi o seguinte: eu quero saber das plataformas por que que esse assunto ou que esse perfil tem mais alcance que outro. Ou seja, por que que a antena do João tem mais alcance do que a antena da Maria? Ou por que que o assunto A tem mais, espalha-se mais do que o assunto B? Isso eu acho bem correto. Eu acho que isso deveria haver aqui. Quer dizer, por quê? É pago? É por interesse ideológico do dono da plataforma? É o quê? O que está por trás disso? Essa transparência de como o algoritmo funciona. Não é revelar o segredo do algoritmo, porque isso não pode, mas é saber qual é como ele é alimentado, tá? Isso eu acho que poderia haver aqui. Aqui a gente não fez essa regulação. A nossa regulação aqui foi uma regulação de controle de conteúdo. Eu quero saber por que o João postou que não gosta do ministro tal. É disso que se trata. Isso é censura. Isso é censura. A questão, portanto, que está aqui sendo regulada é essa. E aí vem essa desculpa de que a internet não é terra sem leis. É bobagem. As leis que estão no mundo real funcionam no mundo virtual. E a gente tem já os crimes contra a honra, a gente tem lei de direito de resposta, a gente tem o marco civil, a gente tem instrumentos suficientes, portanto, para punir as pessoas. O que a gente não tem, e eu acho que não tem que ter mesmo, é instrumentos para vigiar as pessoas. Uma coisa é você punir, outra coisa é você vigiar. Ah, mas a gente não pode admitir ter discurso de ódio ou fake news ou não sei o quê. Pô, a gente admite ter homicídio. Pô, veja só, você tem o artigo do Código Penal que pune homicídio. Maravilha. Isso faz com que não exista homicídio? Não. Isso faz com que, se alguém matar, ele vai ser punido. É a punição que é visada pela lei. Aqui não. A gente quer uma lei que impeça a existência do ilícito. Isso não existe. Isso é criar um Estado policialesco. Isso a gente não pode permitir, porque isso é o Estado de censura, é a criação de um mecanismo de censura. E é isso que me parece que o STF deseja ou desejou ao fazer essa regulação. E é bom que se diga, nenhuma regulação em nenhum país civilizado do mundo foi feita pelo judiciário. O Brasil é o único país do mundo civilizado que fez uma regulação a partir do judiciário e não do Congresso. Muito bom, quero agradecer a sua participação, doutor André. E o BMC Visões fica por aqui, a gente se vê no próximo programa com um novo convidado, uma nova visão. Até lá!